Muito bem, vamos lá então. Nosso livro Memórias de um Suicida, segunda parte, os departamentos. Capítulo 1, a Torre de Vigia. Esse é o nosso terceiro encontro. E nós paramos na página aqui número 127 dessa versão digital e diz assim para nós: as potências vitais que a natureza imprimiu em todos os gêneros da criação, e em particular no ser humano, agem sobre o suicida com todas as energias da sua grandiosa e sutil atividade. E isso graças à natureza semimaterial do corpo astral que possui, além do envoltório material. Viverá ele, assim, da vida animal ainda por muito tempo, a despeito mesmo, em vários casos, da desorganização do corpo de carne. Palpitarão nele, com pujança impressionante, as atrações vivíssimas da sua qualidade humana, até que as reservas vitais, fornecidas para o período completo do compromisso na existência, se esgotem por haver atingido a época prevista pela lei da desencarnação. Aqui, só para a gente poder lembrar, fala exatamente sobre essa carga vital, de que todos nós somos carregados, vamos chamar assim, para vivermos a nossa vida aqui no nosso mundo material. A partir do momento em que essa carga se extingue, naturalmente a vitalidade do corpo físico também se extingue, fazendo com que haja a desencarnação. Se por acaso acontece pelo ato do suicídio, nós temos então ali a destruição do corpo, mas não dessa carga fluídica, dessa carga energética de vitalidade. Eis então a causa dos grandes sofrimentos que os espíritos suicidas vivem. Bom dia, professor. Continuando, ele diz assim para nós: então, anormal, com deplorável situação, permanecerá o suicida sem que nada possamos fazer a fim de socorrê-lo, apesar da nossa boa vontade. Isso, meus filhos, assim é que é, e vós, mais do que ninguém o sabeis. É de lei rigorosa, incorruptível, irremediável, porque perfeita e sábia, a nós cumprindo procurar compreendê-la e respeitá-la, para não nos infelicitarmos pelo intento que tivemos de violá-la. Daí a calamidade que sobrevém aos suicidas e a impossibilidade de abreviarmos os males que os afligem. O que lhe sucede é o efeito natural da causa que eles por eles próprios criada, pois se colocaram na melindrosa situação de só o tempo poder auxiliá-los. O que a benefício deles podemos tentar, nós o tentaremos sem medir sacrifícios. É de quando em vez, ou melhor, em ocasião justa e adequada, organizamos expedições de missionários voluntários que até seu inferno desçam a fim de encaminhá-los para esta instituição, onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, de quem não se lembraram jamais, quando homens nos reunimos para o cultivo de orações diárias em seu benefício, irradiando centelhas benéficas de nossas vibrações em torno de suas mentes superexcitadas, procurando abrandar as ardências dos sofrimentos que experimentam com suaves intuições de esperança. Bom dia, André. Se não se conservassem tão alucinados, sossobrados nos boqueirões da desesperança, da funesta descrença em Deus, na qual sempre se comprazeram, perceberiam aos convites à oração de todas as tardes, que todas as tardes lhes dirigimos ao cair do crepúsculo, assim como as falas de encorajamento, intentando despertá-los para o advento da confiança nos poderes misericordiosos do Pai Altíssimo, pois não devemos olvidar que tratamos com povos cristãos que mais ou menos se emocionam ao recordar a infância distante, quando, ao pé da lareira, junto ao regaço materno,
balbuciavam as doces frases da anunciação de Gabriel à Virgem de Nazaré, que receberia como filho o Redentor da humanidade. E nós nos vemos na preocupação de lançar mão de todos os recursos lícitos para, de algum modo, enxugar as lágrimas desses míseros descrentes que se precipitaram em tão pavoroso abismo. Aqui resumindo, né? Bom dia, Sandra. Aqui resumindo, fala exatamente, né, sobre as lições que nos foram transmitidas a respeito de tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, e que, se durante a infância esses ensinamentos foram semeados, durante a maturidade eles foram esquecidos, e aí então levando muitos daqueles que aprenderam no passado ao ato de autodestruição naquele seu presente, gerando então todas essas dores. Então é disso que exatamente fala, daquilo que foi ensinado e também daquilo que foi esquecido. Sempre que um condenado tiver extinguido ou mesmo aliviado o carregamento de vitalidade animalizada, esteja ele sinceramente arrependido ou não, avisaremos o serviço de socorro da vigilância, o qual partirá imediatamente ao seu encontro, trazendo-o para a guarda da legião. Um instantinho. Pronto. Então, mais uma vez. Sempre que um condenado tiver extinguido ou mesmo aliviado o carregamento de vitalidade animalizada, esteja ele sinceramente arrependido ou não, avisaremos o serviço de socorro da vigilância, a qual partirá imediatamente ao seu encontro, trazendo-o para a guarda da legião. Então, tal seja a sua condição moral, arrependido, revoltado, endurecido, será encaminhado por aquele departamento ao local que lhe competir, conforme já o sabeis. O hospital, o isolamento, o manicômio e até para essas torres, pois, como dissemos, em virtude de ainda não nos acharmos devidamente instalados, acumulamos afazeres, mantendo aqui mesmo postos auxiliares para custodiar grandes criminosos, dos quais seja caçada a liberdade por demasiada permanência nas vias do erro, isto é, suicidas obsessores. Só fazendo aqui então o que a gente viu na semana passada, os espíritos suicidas que chegam no plano espiritual chegam nas mais variadas condições e intensidades. Então, condições podem chegar sofrendo com o ato que praticaram, arrependidos por aquilo que fizeram, alucinados, tomados por um grau de loucura. Podem chegar revoltados, muitas vezes procurando, né, ou perseguindo aqueles que foram a causa do seu suicídio, quando, nesse caso, né, há ali uma certa indução. Então nós encontraremos espíritos nas variadas condições, e cada um então sendo encaminhado para o devido local. No caso aqui de Camilo, e também daqueles que eram seus companheiros, eles foram levados ao hospital. Ou pior, né, Tic-Tac, porque a dor do desespero de que são tomados e mais as alucinações que sofrem acabam agravando cada vez mais, né? Por isso que a gente lembra sempre, né, bom dia, Vanessa, que a gente lembra sempre que o suicida, chegando no mundo espiritual, ele leva tudo aquilo que ele tinha, né, de transtornos mentais, né, que o levaram ao suicídio, agravados pelas lesões, agravados pelo ambiente, pela influência, por tudo aquilo que de alguma forma, né, vai deixar a sua situação muito mais dramática. Então, nesse caso, nós temos aqui o hospital, para aqueles que chegam numa condição, entre aspas, normal, para um suicida, o isolamento, né, exatamente, né, o isolamento, quando nós temos aqueles que passam por um grau de perturbação, como nós vimos ali o caso do Jerônimo, né? Estudamos o caso dele. O manicômio, como o próprio nome fala, aqueles espíritos que chegam no estado de absoluta alucinação, demência praticamente, né? Nós vimos lá no primeiro capítulo do livro a descrição de Camilo de muitas pessoas que estavam lá, vendo e revendo tudo aquilo que viveram, né? Numa situação de repetição contínua,
E isso faz com que o espírito entre num estado absolutamente deplorável, né, na sua condição mental. E até para essas torres, como foi colocado, nós podemos imaginar então um isolamento especial, principalmente para esses suicidas obsessores, que provocam, sem dúvida nenhuma, um grande mal aqui para a humanidade terrena, pela sua simples presença. Dá para imaginar aqueles que sofrem a sua indução. Com nossos aparelhos de visão à distância, clarividente, magnético, mecânico, ele coloca para nós aqui, os quais atrairão até nossa presença os fatos e as cenas que precisamos conhecer, selecionando-as de outros tantos, graças às disposições lúcidas com que são movimentados por nossos técnicos, assim como o ímã poderoso atraindo as estiras de aço, localizamos aquele que deverá ser socorrido. Traçamos o esquema do trajeto, apresentando-o em seguida à diretoria da vigilância. Esta fornece os elementos para a expedição e arrebatamos com o favor de Deus e o beneplácito do seu unigênito mais uma ovelha das garras do mal. Então ele está comentando aqui sobre o trabalho que é feito para poder observar os espíritos que cometeram suicídio, mas que depois desse período de amenização ou de extinção daquela força vital, que a gente lembra pode durar muitos anos. Camilo aqui ele teve um prazo pequeno, mas nós tivemos outros ali que ficaram durante muito tempo, 10, 20, 30 anos naquela condição de perturbação, até que tudo isso se extinguisse. E como ele colocou um pouco mais acima, eles podem ajudar o suicida dentro das possibilidades, mas eles não podem mudar as leis naturais que regem a nossa existência, tanto no mundo material como no mundo físico. Então essa carga fluídica terá que ser extinta pelo próprio tempo que o espírito vive ali, ou pode ser amenizada dentro de algumas condições. Agora, eles observam então que o espírito, estando numa condição de já ser resgatado, então ele é observado, ele é indicado para esse departamento, e nós temos então ali o trabalho feito por esses socorristas. É rigorosamente proibida, observem, é rigorosamente proibida a entrada nesses gabinetes a quem aí não exerça atividades. Por essa razão, não vos convidarei a uma inspeção minuciosa do conjunto do aparelhamento. Os funcionários são espíritos de escola, missionários do amor, técnicos especializados no gênero do serviço, os quais, podendo desenvolver operosidades em esferas floridas de luz e de bênçãos, preferem descer aos báratros sombrios da desgraça para servirem, por amor ao Mestre Divino, a causa sacrossanta dos seus irmãos inferiores e infelizes, verdadeiros anjos guardiães dos infortunados por que velam. Quando a gente vê livros assim que contam essa dinâmica do mundo espiritual, como é o caso do Memória de um Suicida, como é o caso do livro Nosso Lar, como é o caso de livros trazidos por Manuel Filomeno de Miranda e outros autores espirituais, nós vemos apenas aquele, é como se fosse, usando aquela expressão popular, é aquele caminho onde o padre passa. Então eles vão contando, na verdade, aquilo que eles veem e aquilo que eles vivenciam no caminho que eles percorrem. Agora, aquilo que foge a sua alçada, não apenas de conhecimento, a própria liberdade de ação, nós simplesmente não conhecemos. Começamos a ter uma noção. Aqui, por exemplo, é colocado que o Camilo está descrevendo para nós como funciona essa torre de vigia. Mas quando se passa, por exemplo, para esse departamento, eles não podem entrar. E aí fica na nossa imaginação, o que será que acontece nesse lugar? E vai ser a mesma coisa para nós. E daí então a grande dificuldade que nós encontramos para poder assimilar, né, de que forma que funcionam as coisas no plano espiritual. Porque nós vemos assim autores escrevendo algumas coisas que a gente pensa assim, poxa, mas o outro autor não falou isso. Em tal livro não comenta dessa forma. Será que isso é uma ideia geral ou uma ideia específica? Então começam os questionamentos e até mesmo colocando em xeque a autoridade dessas obras, a própria veracidade dessas obras, porque o espírito conta aquilo que ele viu. Então, se por acaso eu desencarnasse e tivesse a possibilidade de trazer para vocês as informações que eu vejo no plano espiritual, eu contaria aquilo que eu vejo.
dentro de uma determinada dimensão, dentro de uma conexão com outras mentes, vivenciando experiências específicas e particulares à minha natureza, e ainda não se compararia, provavelmente, com outros tantos livros que foram escritos. Exatamente porque eu conto as minhas experiências. Então daí a proximidade desses espíritos mais sábios, que nós vamos percebendo o que então? Não o que é feito, mas de que forma que a coisa é feita. E principalmente dentro dos valores que são atendidos a partir dessa assistência. E aí então nós começamos a valorizar muito mais o resultado, que é exatamente o resgate do espírito, a sua elevação, a sua transformação, do que os recursos que foram utilizados, porque nós podemos perceber que eles ficam apegados muito a esses pequenos detalhes. Ah, porque tem aparelho, porque não tem aparelho, porque foi de carro, não foi de carro, porque ele estava vestido, não estava vestido, isso tudo são detalhes. Agora, o resultado é, o espírito estava sofrendo, ele foi auxiliado, já não sofre mais. Então, no fim das contas, os detalhes vão depender exatamente de cada espírito, de cada situação. Sentimentos, bom dia. Exato, Hermes, não adianta a gente querer forçar, né, a limitação de um espírito para que ele possa vivenciar situações em locais sem que simplesmente ele não tenha condições para isso. Então é importante a gente usar essa visão ao estudarmos as obras, para pensarmos exatamente qual é o resultado disso tudo. Como as coisas estão e como as coisas ficarão. O método, como tudo isso vai acontecendo, a gente naturalmente vai conhecer. Naquelas pesquisas que eu fiz, mandando algumas questões, né, mandando algumas questões para grupos de médiums que obviamente mandaram para espíritos que responderam também, uma das respostas que eu recebi, ela foi muito simples, né? Se o meu filho quer saber o que existe do lado de cá, espera que você vai ver. Então, quer dizer, eu ficava esperando naquela expectativa, né, de será que ele vai contar detalhes, será que ele vai falar onde ele vive, como ele vive, coisa e tal? Não. Ele falou, cuida dessa parte, cuida de tal coisa, e o resto vai acontecer naturalmente. A Sandra perguntou, né, demora a chegar no plano espiritual. Olha, Sandra, a desencarnação, de imediato, já coloca o espírito em contato no plano espiritual. É imediato. Agora, se você quer saber quanto tempo vai demorar para ele adquirir, por exemplo, o equilíbrio, para ele ser assistido, é muito relativo, depende de cada um, como nós já vimos. Então, é exatamente desse detalhe que a gente trata agora. Porque a desencarnação por si só já é essa libertação do espírito. Mas é uma liberdade da matéria, não a liberdade de sua própria consciência. Então, aí que nós encontraremos, então, essa diversidade, essa imensa diversidade de espírito para espírito. Então, aqui nós temos a continuação, né? Tá. São estes, rendidos de outra turma, de 12 em 12 horas, descansarão, se o desejarem, nos jardins do templo, que, como sabeis, é mais elevado plano de nossa humilde colônia, ou se dedicarão a outros afazeres que lhes sejam afetos ou ainda alcançarão as moradas a que, em verdade, pertencem. Refazem-se aí das angústias suportadas no ambiente trevoso, onde heroicamente laboram em favor do próximo e retornam no dia imediato, fiéis ao dever que voluntariamente abraçaram. Pois convém frisar, meus amigos, que para os serviços de socorro e proteção aos párias do suicídio não existem nomeações nem imposições de leis, uma vez que ele mesmo, o suicídio, está fora da lei. Olha que importante essa colocação. Fala que não existem obrigações para ninguém trabalhar pelos suicidas, já que o suicida comete a infração por si próprio. Então todo o trabalho de assistência que é feito é absolutamente em nome da caridade. Então esses espíritos se voluntariam para esse tipo de atividade.
Isso é importante para a gente poder perceber, porque nós vemos assim que no plano espiritual é como se fossem escalas de obrigações. E nós vemos a ação do amor com muito maior intensidade, principalmente nessas situações mais dolorosas, né, mais angustiantes do plano espiritual. São tarefas, portanto, realizadas por voluntários, fluorescência sagrada dos sentimentos de caridade e abnegação daqueles que desejam exercê-las por amor às doutrinas imaculadas do Cordeiro de Deus, daquele modelo divino que fez da caridade a virtude por excelência, uma vez que a lei facultadora do direito de exercê-la confere o exercício de todo o bem possível em favor dos que sofrem. Admira-me ver personagens tão altamente prendadas desdobrando-se em locais e labores tão pouco agradáveis, observou Bellarmino, com a azeda impertinência de quem na terra levou uma vida afidalgada de capitalista ocioso, para quem serão desdouro os trabalhos árduos, as lides contínuas do dever. Aqui é muito interessante essa colocação, porque ele fica surpreso de pessoas com tantas capacidades, com tantas potencialidades, se doarem para esse tipo de trabalho graciosamente. E não são raras as vezes que nós encontramos também aqui no mundo material pessoas que você oferece, por exemplo, uma oportunidade. Você gostaria de trabalhar voluntariamente naquele lugar? Ele vai dizer, não, eu não trabalho de graça. Ou então, naquele tempo vago que eu tenho, eu utilizo para fazer as minhas coisas e não para fazer as coisas para os outros. E muitos são os discursos, principalmente aquele, eu não trabalho de graça. E aqui então foi essa colocação de Bellarmino, que em sua vida material, tudo o que fazia, ou do pouco que fazia, era simplesmente recompensado ali pelas riquezas que ele acumulava. Sem dúvida, Hermes. E continua. Não existiriam na legião funcionários espiritualmente menos evolvidos, mais concordes, portanto, com a natureza do ambiente e dos exaustivos desempenhos nele decorridos? Certamente sofreriam menos, visto que possuiriam menor grau de sensibilidade. Aqui ele pergunta se não havia espíritos mais inferiores que pudessem atuar nesse ambiente tão doloroso, tão deprimente, nessas faixas mentais do suicídio. Porque espíritos tão elevados deveriam se sacrificar em nome de suicidas, que coloquem então espíritos da mesma categoria ou numa condição um pouco melhor para fazer isso. Se o espírito conquistou uma posição melhor, ele tem o direito de desfrutar. Esse foi o argumento utilizado por Bellarmino. A Sandra lembrou que o trabalho voluntário só nos ajuda também, mas aí é uma questão, Sandra, de tempo para que a pessoa perceba o benefício que ela pode ter. Porque o sacrifício, entre aspas, imediato que ela vai ter que vivenciar se doando para algum tipo de tarefa, para ela vai ser dolorosa. Então isso demora até que se reverta de um sacrifício para um benefício. A visão inicial, infelizmente, é essa. Jack, bom dia. Hermes lembrou aqui, quem não vive para servir não serve para viver. Também tem várias passagens que trabalham sobre, que falam sobre essa questão do trabalho voluntário da caridade. Olá, Bela. Sound, bom dia. Riu-se Anselmo com bonomia e simpatia, redarguindo: bem se vê, irmão Bellarmino, que desconheceis a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Nosso corpo de funcionários menos evolvidos, policiais, assistentes, enfermeiros, vigilantes, etc., etc., poderá apresentar ótimo contingente de boa vontade, como realmente apresenta, permanente disposição para o trabalho, desejo de progredir através de atos heróicos, mas não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho. Isso falando que existem ali tarefas das mais variadas, em que cada espírito, então, vai cumprir de acordo com a sua capacidade, mas nem sempre essa capacidade é o suficiente para desempenhar tarefas de tamanha grandeza. Principalmente, como eu comentei com vocês, já em outras oportunidades,
Muitas vezes existe aquilo que nós queremos fazer e existe aquilo que nós podemos fazer. Chegando no plano espiritual, muitos de nós somos ali então direcionados para estas ou para aquelas atividades de acordo com as nossas condições naquele momento. Quando nós falamos então em termos de suicidas, nós falamos nos ambientes mais hostis, porque sem dúvida nenhuma o estado mental dos indivíduos que criam aquele ambiente é extremamente agressivo para qualquer espírito que não tem uma estrutura mental equilibrada. As condições mentais, não as vibrações, a própria condição mental do espírito, a sua condição perispiritual, também são condições absolutamente deploráveis, e não é qualquer espírito que tem condições de equilíbrio para lidar com isso. É mais ou menos como se nós disséssemos: será que todos nós aqui estaríamos em condições de trabalhar, por exemplo, num hospital psiquiátrico? Trabalhar, por exemplo, numa clínica de recuperação de dependentes químicos? Trabalharmos numa penitenciária, que são os ambientes mais problemáticos que nós encontramos hoje na nossa sociedade? Será que nós teríamos capacidade não técnica, emocional principalmente, de todos os dias entrarmos nesse ambiente, lidarmos com aquela pressão toda e tudo mais? Será que nós temos condições de fazer isso? Deixa eu ver aqui, o Tico até colocou lá em cima, né? O nascido de novo é aquele que deixou o corpo material e fica então com o perispírito, né? Isso é aquela passagem do Evangelho, né? André lembrou, né? Aqueles que experimentam o trabalho voluntário nunca mais são os mesmos, desde que consigam absorver o resultado disso tudo, né, André? Porque muita gente já frequentou centro espírita, muita gente já frequentou diversas igrejas, já fez diversos trabalhos voluntários e saíram como se nada tivesse acontecido. Então, na verdade, ele não vivenciou espiritualmente a experiência. E quando se vivencia, aí sim, de fato, já não é mais o mesmo. Não tenhamos dúvida nenhuma disso. Deixa eu ver aqui. Me lembrou, né? Prestar socorro esperando o retorno é bravo, né? Mas é mesmo, né? Porque esses espíritos pensam dessa forma. Só um pouquinho de novo aqui. Somente um espírito dotado de cândidas virtudes e experimentado saber poderia distinguir os meandros do caráter complexo de um infrator, como o suicida, as verdadeiras predisposições para o arrependimento, ou se no seu invólucro físico-astral já não se refletem influências do princípio vital demasiadamente pesadas para então providenciar socorros que o encaminhem a local onde esteja seguro. Só um técnico, investido de extensos conhecimentos psíquicos, saberia extrair da memória profunda de um desses réus, martirizados pelo sofrimento, o pretérito de suas existências, retrocedendo com ele pelas vias do passado, revendo-lhe a história vivida na Terra para daí, formando-lhe a biografia, estudar a causa que o impeliu ao fracasso, orientando, destarte, o programa educativo que no Instituto será aplicado. Pois com os apontamentos fornecidos pelos técnicos dos departamentos de vigilância do hospital que os padecentes admitidos na colônia serão classificados e encaminhados para os vários postos de recuperação de que dispomos, os quais se estendem até mesmo às paragens terrenas, através dos serviços reencarnatórios. Só mesmo um ser abnegado, bastante envolvido na posse de si mesmo, poderia contemplar, sem se horrorizar até a loucura, as localidades inferiores onde a degradação e a dor atingem a culminância do mal, comparado às quais o vale onde estivestes pareceria confortador. Né? Aqui dá para a gente fazer uma comparação nessa colocação, dizendo para nós assim, que se por acaso existe uma influência espiritual por parte de um espírito suicida, nós temos ali uma obsessão em alto grau, tão grave a ponto de fazer com que o obsediado ou aquele que sofre a influência também desenvolva uma tendência para o suicídio. Imaginemos então no plano espiritual um espírito comum
penetrando na mente de um suicida, buscando ali nas suas profundezas as causas daquele ato, ele acabaria também sendo influenciado por isso. No caso desses espíritos abnegados que foram passados para nós aqui, nós temos então ali aqueles espíritos que fazem essa sondagem, conseguem então se aprofundar na mente do suicida sem se deixar influenciar por ela. É esse tipo de tarefa que nós estamos falando desses espíritos então que para nós são desconhecidos. Trabalham voluntariamente porque já conhecem a expressão dessa lei do amor na sua máxima profundidade, conseguem então vasculhar a mente do suicida encontrando a sua história toda, para então lá no plano espiritual, nessa colônia, determinar exatamente qual é a linha de terapia a que ele vai ser submetido, e sem se deixar influenciar por isso, levando em consideração, como nós vimos aqui, que eles também têm os seus momentos de folga. São rendidos de intervalo de tempo em tempo para que eles possam ali realizar atividades particulares, desde o repouso até umas atividades que são para eles, né, de entretenimento. Isso porque, lembrando sempre, quando nós falamos desses entretenimentos no plano espiritual, na verdade tira o espírito daquela tensão de trabalhar diretamente com esses estados mentais perturbados do que o descanso físico propriamente como nós estamos acostumados. Muitas vezes o nosso físico se encontra muito bem, mas mentalmente nós estamos esgotados. Basta ver, por exemplo, dependendo do trabalho que se desenvolve, para aquelas pessoas que estudam, gastam ali horas e horas com raciocínios, com cálculos, com lógicas e tudo mais. Fisicamente ele está ótimo, mas mentalmente ele se encontra desgastado. Dependendo do trabalho que se faz, emocionalmente também. Basta dizer, por exemplo, que nós temos aqui em São Paulo, na capital principalmente, quando se fala sobre os trabalhos os trabalhos médicos e psicológicos que são feitos aqui com funcionários públicos, nós temos policiais, médicos e professores. São as 3 classes profissionais que mais recebem assistências e que mais tiram licenças devido a questões de depressão, a ansiedade e outros tipos de desequilíbrios, exatamente pelo tipo de função que exercem no ambiente que exercem. Então nós vemos assim que o trabalho mental que é feito traz também as suas consequências. Imaginemos no plano espiritual quando se sonda a mente de um suicida, quando se sonda a mente de um obsessor. Se o espírita não tem capacidade de repelir essas influências e depois manter o seu próprio equilíbrio, ele acaba sofrendo tanto quanto o próprio suicida. Né? A Vanessa lembrou ali também, né? É difícil nos dias atuais ser professora. Faz mesmo por ideal, né? Porque na verdade, quando se fala sobre a questão da remuneração, do reconhecimento e das condições, certamente ali é algo que fica muito aquém do que se esperava, né? Lá em cima, lembrando um pouquinho, né? A Sandra colocou, né? Faço trabalho voluntário no Centro Espírita, que hoje está fazendo 90 anos, parabéns. Quase um século de atividade, né? Muito legal. O Hermes colocou, né? Visitei várias vezes o grupo da Casa Espírita que frequenta. Muito triste. Imaginem uma criança de 8 anos com problemas mentais e ainda por cima cego, né? Eu me recordo, Hermes, quando eu trabalhava na área de saúde, né? Dentro da área de enfermagem, eu me recordo que às vezes eu chegava em casa e eu chorava no banheiro, porque um paciente com quem a gente pegava afinidade tinha acabado de desencarnar, trabalhava numa UTI, então era muito natural pegar assim pacientes que chegavam em estados críticos, né? Felizmente a maioria conseguia se recuperar, mas eventualmente tinha aqueles que não tinham ali condições pela gravidade da patologia. Mas eu chegava em casa então e chorava tomando banho. Haja espírito para poder lidar com essa situação. É realmente muito difícil. Continuando, vamos lá. O Tico até colocou, né, o que se vê de obsessão em internados no manicômio é impressionante, né, um verdadeiro campo de batalha na expiação. Nem fala. No próprio livro de Manuel Filomeno de Miranda, o Tico e Teco, Bastidores da Obsessão, ele comenta sobre isso. Então ele fala sobre esses manicômios aqui no mundo físico e também no mundo espiritual.
né? A mesma coisa, também a Sandra lembrou aqui que ela no Instituto do Câncer, visitar crianças com câncer. Imagina trabalhar com isso. Você vai ver aquela criancinha, aquele corpo frágil, aquele ser ingênuo, né, a princípio, daquilo que nós vemos fisicamente, né? Então você se envolve afetivamente e de repente a criança desencarna. Haja espírito para poder lidar com tudo isso. Então, no caso aqui dos trabalhos no plano espiritual, nós encontramos espíritos que têm que ter essa mesma estrutura, esse equilíbrio emocional para lidar com as situações graves que nós encontramos. Essas desencarnações violentas, eu comentei com vocês já, ainda que num tom de brincadeira, mas não deixa de ser uma vontade, de no plano espiritual eu trabalhar com espíritos que estão desencarnando. Então é uma vontade que eu tenho, né? Aqueles espíritos socorristas que vão para aqueles locais onde pessoas estão desencarnando e eles ajudam. E a pergunta é, será que eu teria estômago para ver aquelas pessoas, entre aspas, morrendo nas condições mais dolorosas e depois ajudar ainda no desencarne? Essa é uma pergunta que a gente faz depois de conhecer um pouco mais desses ambientes. A Regina colocou, né, fiquei lá alguns anos como voluntária, foi ótimo, né, depois tive estrutura para lidar com as questões de saúde na família, né, o aprendizado valeu, né, Regina, isso é muito bom. E o Tic-Tac colocou, né, com criança é a parte mais difícil para mim também. Animais e crianças, Tic-Tac, são dois tipos de seres que para mim assim, é de cortar o coração. Pediatria e veterinária são duas áreas que eu não conseguiria trabalhar. Porque exatamente você mexe com uma fragilidade muito grande, é algo que realmente sensibiliza, é de doer. E parabéns para aqueles que conseguem, porque olha, não é fácil não. Vamos lá, continuando. Diz ainda para nós, né? Por exemplo, existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no vale por vias naturais. Ingressar ali já será estar o delinquente mais ou menos amparado, porque sob a nossa assistência e vigilância, embora oculta, registrado nos assentamentos da colônia como candidato à futura hospitalização. Há, no entanto, aqueles que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale, por maltas de obsessores que às vezes também foram suicidas ou mistificadores, entidades perversas e criminosas, cujo prazer é a prática de vilezas, escória do mundo invisível desnorteada pelas próprias maldades, que continuam vivendo na terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos, que lhes não oferecem resistência através da vigilância, dos bons pensamentos e prudentes ações, infelicitando criaturas incautas, que lhe fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. Se escravizado por semelhante horda, o suicida entra a experimentar torturas à frente das quais os acontecimentos verificados no vale, que são o resultado lógico do ato suicida, pareceriam meros gracejos. Ou seja, né, coloca para nós, quando falava sobre aquelas visitas que espíritos faziam, né, como o próprio Jerônimo, quando foi visitar a sua família, falava sobre aquela escolta que ele recebia daqueles lanceiros para proteger esses pacientes desse hospital. E isso nós encontramos muita lógica, porque exatamente essas hordas que acabam aprisionando esses indivíduos para fazerem parte dos seus grupos, para agirem contra os encarnados, se não tivessem essa proteção, certamente atacariam essas caravanas. Então o que nós vemos aqui é exatamente isso, que nessa condição, sem a assistência, aquele Vale dos Suicidas pareceria então ali apenas um parque de diversões. Tamanho o estado negativo e deplorável que esses espíritos ficam sem qualquer tipo de assistência e ainda assim escravizados por essas hordas. Dá para a gente imaginar então a intensidade do sofrimento que esses espíritos vivenciam. Porque não disponham de poderes espirituais verdadeiros, esses infelizes que vivem divorciados da luz do bem e do amor ao próximo, aquartelam-se geralmente em locais sinistros da própria terra,
afinados com seus estados mentais, tais como o seio das florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas dos cemitérios, cavernas solitárias de montanhas muitas vezes desconhecidas dos homens, e até antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. Aqui para nós, mais uma vez, é um tipo de relato que, como Kardec passa para nós, é a título de inventário. Ou seja, os espíritos passam para nós esses locais, essas descrições, essas imagens, mas nós não temos como comprovar. E até porque também é até muito difícil de nós imaginarmos. Porque mesmo que nós peguemos os piores filmes de terror que nós produzimos, esses filmes são apenas ali animações comparados com a realidade do plano espiritual nessas esferas inferiores. Dá para a gente imaginar, por exemplo, numa dessas descrições desses locais, catacumbas abandonadas de cemitérios. Dá para a gente imaginar os espíritos que estão ali. Cavernas solitárias de montanhas, muitas vezes desconhecidas dos homens. Antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. Ali esses espíritos então ficam alojados. Algo terrível de se imaginar. Hipócritas e mentirosos fazem crer às suas vítimas serem tais regiões obras suas, construídas pelo poder de suas capacidades, pois invejam as colônias regeneradoras dirigidas pelas entidades iluminadas, e aprisionando-as, torturando-nas por todas as formas, desde a aplicação de maus tratos físicos, entre aspas, a da obscenidade, até a criação da loucura para suas mentes já incendidas pela profundidade dos sofrimentos que lhes eram pessoais. Inflige-lhes suplício, finalmente cuja concepção ultrapassa a possibilidade de raciocínio de vossas mentes, e cuja visão não suportaríeis por ainda serdes demasiadamente fracos para vos isolardes das pesadas sugestões que sobre vós cairiam, capazes de vos levarem a adoecer. Então, só de eles observarem aquilo que acontece nesses locais, já seria o suficiente. Nós não temos pessoas que passam mal assistindo filme de terror? Assistem aquelas imagens, ainda que sejam apenas efeitos especiais. Iluminação, maquiagem, história, efeitos especiais, isso já é o suficiente para fazer muita gente vomitar. Pessoas ficarem transtornadas de verem essas imagens. Imagina se deparando isso na realidade. Nós temos os casos, por exemplo, das pessoas que acabam sofrendo os traumas de guerra, voltam para casa absolutamente transtornados de verem tantas mortes, de verem tanta destruição. Isso tudo no nosso mundo material. Isso tudo não se compara com aquilo que é visto nesses locais. Dá para a gente então aprofundar cada vez mais aqui a gravidade dessas imagens. A Regina colocou: esse conteúdo colide com o estudo do livro O Céu e o Inferno. Colide com que sentido você diz, Regina? Você diz contrário? Porque lá no livro Céu e Inferno nós encontramos ali o depoimento de espíritos que trazem para nós o seu estado moral. Não traz para nós a descrição do cenário, do ambiente. Então, mas o Céu e o Inferno, ele traz uma situação muito parecida, porque lá só mostra o estado moral. É aí então que a gente começa a ver a conexão entre esses ambientes. Por isso, então, nos livros que são trazidos da codificação, nós não temos descrições de ambientes. A preocupação que nós temos ali é o estado moral dos espíritos, desde os espíritos felizes, não falando onde eles vivem. Nós temos ali um ou outro ponto que é destacado para nós, como por exemplo a viúva Folon, lá no capítulo dos Espíritos Felizes, no capítulo 2 da segunda parte, ela fala, por exemplo, que ela não precisando mais reencarnar aqui no nosso mundo, ela vai viver num planeta e ela aponta para uma estrela no espaço. É o mais próximo que fala de um ambiente onde o espírito vai viver. Então nós temos ali, desde os espíritos felizes até os suicidas, apenas descrição de estados morais, não onde eles vivem.
Então, quando se fala, por exemplo, dos espíritos endurecidos, dos criminosos arrependidos, que eles ficam na escuridão, ou ficam revendo as imagens da sua mente, não se fala onde eles estão. É aí que há a necessidade de nós buscarmos sempre essas conexões, porque o fato de um livro não mencionar não significa que não tenha. Enquanto que nós temos outras obras que vieram depois que trazem para nós esses detalhes. Então, como eu disse para vocês, a título de conhecimento, as informações chegam. O modo como nós vamos processar essas informações tem que ser com muito cuidado, porque isso não faz parte da nossa realidade. Então, eu, pelo menos, do meu ponto de vista, eu vejo que existe conexão. Porque se você mostra um ambiente de grande sofrimento, e lá você mostra um espírito sofrendo mentalmente, emocionalmente, moralmente, você percebe que o sofrimento é o mesmo. Só não vemos os ambientes onde eles estão alojados. O Tic-Tac colocou, aprendi que todo cemitério há espíritos muito iluminados comandando o setor. Sim, há, mas também há aqueles espíritos que sofrem por estarem ainda vinculados ao mundo material. Então, na verdade, assim, estão ali administrando o local, mas respeitando o momento de cada um. Assim como no próprio ambiente dos suicidas, como nós vimos aqui no chamado Vale, os espíritos não são retirados ali a qualquer momento. Eles aguardam, porque eles estão ali, embora nesse vale, estão ali assistidos pelos espíritos, aguardando até o momento em que eles vão apresentar condições de serem resgatados. Então a mesma coisa acontece em vários outros ambientes. Todos eles ficam ali enquanto eles tiverem merecimento. A partir do momento em que tiverem merecimento para não estarem mais ali, certamente eles são assistidos. Então por isso, em todos os ambientes nós encontramos. Desde aquele que nos parece dos mais abandonados, até mesmo nesses ambientes que nós vimos aqui agora. Onde existem essas hordas, eles vivem ali como se eles estivessem escondidos. Como se os espíritos mais elevados do plano espiritual não estivessem observando. Porque essa é a imagem que tem. Se nós temos aquele princípio de que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, sabe de tudo, está em tudo e tem toda essa capacidade, esses espíritos jamais ficam então isolados. Então nós temos ali espíritos que estão sempre observando, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. E quando esse momento chegar, esses espíritos então atuarão. Continuando, vamos lá. Pegando aqui. Tá. Mas, falando aqui sobre as hipocrisias e mentiras que eles lançam sobre suas vítimas. Mas aos trabalhadores especializados, iluminados por um excelente progresso, nada afeta. É aí então que entra a diferença entre os espíritos. São imunizados, dominam o próprio horror a que assistem, com as forças mentais e vibratórias de que dispõem, e até às mais estranhas regiões do globo descem as lentes dos seus telescópios magnéticos, da sua televisão poderosa, assim como a solicitude dos seus elevados pensamentos de fraternidade cristã. E vão à procura da alma superatribulada dos desgraçados, que se viram duplamente desviados da rota lógica do destino, pelo próprio ato do suicídio, e pela afinidade inferior que os arrastou à junção com o elemento da mais baixa espécie existente no invisível. Então fala sobre esse duplo desvio. O primeiro desvio, o próprio ato do suicida. O segundo desvio, estarem juntos com essas mentes perversas do plano espiritual, já que inicialmente seria cometer o ato suicida, seria então assistido no plano espiritual, mas muitas vezes se desvia também. Um duplo desvio, como foi colocado aqui para nós. Encontram-nos, às vezes, depois de pesquisas perseverantes e exaustivas, nem sempre, porém, ao localizá-las, e disso informando a direção da vigilância, a qual por sua vez se estende com a direção geral do Instituto, poderemos arrebatá-las imediatamente. Será necessário traçar um plano para o resgate, um programa definido, bem delineado. O concurso de outras falanges, às vezes muito inferiores à nossa, em capacidade e moral, mas conhecedoras do terreno áspero e trevoso em que seremos chamados
a operar desmarches, embaixadas, negociações, empenhos e até truques, batalhas ríspidas onde a espada não será chamada a intervir, é certo, mas em que a paciência, a tolerância, o interesse do bem, a energia moral, a coragem para o trabalho, usados pelos libertadores, causariam admiração e respeito pelo heroísmo de que oferecem testemunho. Não raro, descem esses aos locais satânicos, onde a alma cativa se entorce flagelada pelos verdugos que a desejam adaptar aos próprios costumes. Imiscuem-se com a horda, submetem-se à dramática necessidade de se deixarem passar, muitas vezes por sequazes das trevas. Invariavelmente sofrem em tais ocasiões esses abnegados obreiros do amor. Derramam lágrimas amargurosas, fiéis, porém, aos sacrossantos compromissos com a causa redentora a que se consagraram. Mas não vacilam no posto de missionários, a que se comprometeram com o divino modelo que se sacrificou pela humanidade e prosseguem enérgicos e heróicos nos serviços a bem de seus irmãos menores. Aqui eu me recordo de um livro que eu li sobre entidades da Umbanda, e falavam desses espíritos que atuavam nessas esferas inferiores junto a esses espíritos mais perversos. Então é como se nós encontrássemos ali a tropa de choque, porque foi dito para nós aqui, que espíritos que não são semelhantes intelectualmente e moralmente, mas estão afinizados com essa faixa vibratória. E quando nós falamos sobre isso, lembramos que nós não falamos aqui de espíritos vinculados a esta ou aquela religião. Pensarmos, por exemplo, não, mas o espírito que faz isso, ele é católico, ele é protestante, ele é evangélico, ele é espírita, ele é umbandista, não importa. O que importa é o trabalho que se faz. Porque no plano espiritual, essas barreiras religiosas que nós vemos aqui no mundo material, ele não existe. Os espíritos mantêm as suas crenças, mantêm a sua cultura, mas a causa que eles abraçam é uma causa que vai muito acima de qualquer tipo de barreira ou qualquer tipo de fronteira que exista entre as religiões. Então nós falamos ali de entidades que estão vinculadas àquelas faixas, comprometidas com aquele tipo de atividade e que servem a um propósito maior. E nesse livro é interessante porque os espíritos dificilmente falavam o nome de Jesus. Mas eles diziam que trabalhavam pelo filho dele. Filho dele. Era apenas assim que eles falavam. Então, ou seja, não tinham essa facilidade de moralmente se vincularem com o pensamento superior, mas estavam comprometidos com a causa. Então isso é bastante interessante. E nós vemos então espíritos das mais variadas culturas e tradições envolvidos nessas tarefas, desde aquelas mais simples até aquelas mais complexas. Exato, né, Tico Teco? Em qualquer lugar, em todo ambiente, com representações. E continua. E finalmente, após lutas inimagináveis, arrecadam os sofredores que no tempo devido não se encaminharam para o vale. Entregam-nos como de direito à vigilância, que por sua vez os dirige para o local conveniente, geralmente para o manicômio. Observem, pois os desgraçados saem enlouquecidos com efeito das teias obsessoras em que se deixaram enredar. E o que é sumamente importante, arrebanham também os próprios obsessores, os algozes, os quais mais não são do que espíritos audaciosos de homens maldosos que viveram envolvidos nas trevas do crime, apartados de Deus. Se, além de obsessores, são também suicidas, nossa colônia poderá retê-los. Hospedamo-los, no entanto, aqui mesmo na vigilância, em local apropriado dessa fortaleza, pois não possuindo eles afinidades para nenhum outro plano melhor que este, são ao demais considerados elementos perigosos e indesejáveis em dependências onde se opera o alevantamento da moral
de outros delinquentes já predispostos ao bem. Mantemo-los sob severa custódia, procurando, tanto quanto possível, ministrar-lhes forças e meios para se reeducarem e reabilitarem. Daqui não se elevarão a planos mais rarefeitos e confortadores, sem que primeiramente hajam tornado a nova existência carnal, a fim de se despojarem do peso dos crimes mais revoltantes que cometeram, pois suas condições morais e mentais, excessivamente prejudicadas, lhes interceptam maiores possibilidades. A instrução deles limitar-se-á a pequeno aprendizado em torno de si mesmos, noções das leis fraternas expostas no Evangelho do Senhor e a labores regeneradores exercidos nos palcos da terra sob a direção dos assistentes rigorosos ou em nosso regimento de milicianos, onde mentores especializados no gênero guiá-losão à prática de serviços nobilitantes em oposição ao muito mal que praticaram no passado. Como milicianos, darão caça a outras hordas obsessoras que conheçam, indicando-nos antros maléficos que bem sabem existir aqui e além, prestando assim concurso valioso à nossa causa, o que muito será levado em conta na programação das expiações a que se obrigaram. Se tratar, no entanto, de elementos simplesmente perversos, não suicidas, olha só aqui então um outro caso que interessante. Primeiro falamos de perversos suicidas. E aqueles que não cometeram suicídio, que morreram pela violência por si própria, ou mortes naturais e tudo mais. Se tratar, no entanto, de elementos simplesmente perversos não suicidas, não nos será permitido asilá-los. Todavia, nosso serviço de socorro encaminhá-los-á aos postos de abrigo existentes na zona de transição, um pouco por toda parte, espécie de postos policiais do invisível, e, uma vez aí, terão o destino de melhor convir à sua triste condição de espíritos inferiores, destino concorde, não obstante, com as leis de afinidade, da justiça e da fraternidade. Aqui, então, essa descrição que nós tivemos dessas situações que nós encontramos no plano espiritual, desde aqueles que nós temos dos suicidas, daqueles que são resgatados, daqueles que não são resgatados, daqueles suicidas que estão doentes, daqueles suicidas que se tornaram obsessores, que se tornaram perversos, vemos ali as mais variadas categorias. E a partir daí, então, nós encontraremos, em especial, a assistência desses espíritos elevados, desses espíritos nessa condição mais superior, para trabalharem diretamente com essas entidades, coisa que, de um modo geral, um espírito comum não teria condições de fazê-lo. Então começamos a perceber que não é simplesmente a vontade, é também o merecimento e a capacidade de fazer. Continuando. Seguiu-se curto silêncio. Estávamos suspensos, surpresos com o inesperado da exposição que nos faziam, a qual, em verdade, valia por uma aula de elevada erudição. Anselmo de Santa Maria fitou docemente o olhar em nossos semblantes preocupados pela atenção despertada por sua palavra e murmurou, como se estendesse o pensamento através das flóreas estradas perfumadas pela essência incomparável do Evangelho do Magnânimo Educador. Sim, meus filhos, assim é que fatalmente teria de acontecer, pois o próprio Nazareno afirmou que o bom pastor deixa o rebanho obediente, amparado em seu redil, e parte em busca da ovelha transviada, só descansando após reconduzi-la, salva dos perigos que se a cercavam. E acrescentou para a justiça e glória dos nossos esforços em cooperar com ele. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Então aqui
esse capítulo, nós encerramos aqui esse capítulo número 1, o primeiro, né, que fala sobre a torre de vigia, o que foi muito interessante porque, conforme foi colocado para nós, lá no início, né, desse capítulo 1, que esses espíritos que estavam saindo dessa condição de internos do hospital, já que eles foram assistidos e já se recuperaram o suficiente para receberem alta, eles então, antes de partirem para outras atividades e também com a permissão que foi dada para que eles visitassem suas residências, seus familiares, seus amigos e tudo mais, né, ou seja, o local onde eles viviam, que eles aceitassem então a recomendação de participarem dessa atividade de reconhecimento de outros postos da colônia. Então eles viram o hospital, viriam então o manicômio, o isolamento, estão vendo aqui a torre de vigia. Essa torre de vigia então tem exatamente esse objetivo, o trabalho de observação dos espíritos nessa condição de suicidas, a organização para as atividades de resgate e socorro para essas entidades, e o interessante foi que nós conhecemos aqui as mais variadas condições desses espíritos. Esse livro, obviamente, fala sobre o suicídio, mas se nós encontrarmos, por exemplo, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, que foram psicografados pelo Divaldo, nós encontramos muitas histórias envolvendo obsessores, incluindo alguns suicidas, mas focando nos obsessores. Nós veremos em alguns livros de André Luiz, como por exemplo Libertação, trabalhos também feitos com obsessores. No livro Aconteceu na Casa Espírita, de Manuel Cristiano, se não me engano o nome dele, não apenas esse, Hermes, Bastidores da Obsessão, Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão. Inclusive nesse fim de semana, na semana passada, eu assisti ao filme Contos Proibidos do Marquês de Sade, que ele era ali um escritor obcecado, né, por pornografia, por contos eróticos e tudo mais, e ele é citado no livro Sexo e Obsessão, como sendo ali um dos grandes organizadores dessa horda de espíritos vinculados a pensamentos do sexo desregrados que provocavam tanta obsessão aqui no nosso mundo, inclusive influenciando as festas carnavalescas e tudo mais. Então tem ali relações interessantes, né, que fala sobre as personagens aqui no mundo físico e elas no mundo espiritual. Então, no caso dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, fala exatamente sobre isso: loucura, obsessão, tormentos, obsessão, bastidores, obsessão, sexo, obsessão, dentre outras obras. Então nós vamos conhecendo cada um desses casos, cada uma dessas situações, porque nós encontramos textos interessantes, livros interessantes, também falando de espíritos que chegaram ao plano espiritual. Está ali, ó, a Regina colocou, obrigado Regina. Para quem quiser, está ali do lado, né, a relação lá na Wikipédia, quais são os títulos dos livros que ele publicou. Eu cheguei a ler, eu acho que quase todos eles, mas faz tanto tempo que eu não lembro das histórias, tanto que eu confundo título com história e tudo mais, né? Mas houve uma época em que eu estava assim, estudando bastante os livros deles, são bastante interessantes. E é claro, né, que para você estudar um livro de Manuel Filomeno de Miranda, você obrigatoriamente tem que ter um dicionário do lado. E eu não estou fazendo isso falando numa expressão apenas de brincadeira. Há necessidade de ter um dicionário do lado, porque é um vocabulário bastante sofisticado, né, de uma época em que se falava, né, com aquela qualidade toda. Então tem palavras ali que, se você não souber o que significa, você passa por cima sem entender o conteúdo que está sendo passado ali, né, mas vale a pena. São livros muito interessantes, histórias bastante intrigantes também, né? Então, pessoal, a gente fecha por aqui o nosso estudo de hoje. Nós fechamos aqui esse primeiro capítulo. O próximo que nós vamos estudar vai ser o capítulo 2, Os Arquivos da Alma. Então nós vamos começar aqui, provavelmente, a estudar, né, aqui eu estou fazendo uma especulação, a conhecer um pouquinho mais sobre eles fazerem ali suas viagens íntimas, para conhecerem um pouquinho de suas histórias, né? Então, se fossem somente íncubos e súcubos, né, seria fácil, né, Tico e Teco? Mas são palavras realmente difíceis, acreditem. Eu me recordo que eu estudava com uma prima minha, então nós emprestávamos livro um para o outro, né? Então você percebia,
né, contrariando a minha tendência de rabiscar livros, mas assim, várias observações na lateral do livro, fazendo traduções de palavras que estavam ali. Então a gente ia lendo, ia para a lateral, via o significado da palavra, voltava para o texto, porque é realmente muito difícil de se ler. Mas assim, você fora essa parte do dicionário, é muito, mas muito interessante. Enriquece o vocabulário, né, Regina? É aquela história que os espíritos falam, né? O fato de você ter uma cultura limitada não significa que você não possa se esforçar um pouco mais para aumentar suas capacidades, né? Então não são os espíritos